Por que as mulheres da congregação cristã no Brasil utilizam o véu? As mulheres da congregação cristã no Brasil utilizam o véu com base em uma interpretação bíblica, especificamente nas instruções dadas pelo apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6. Nesses versículos, Paulo enfatiza que a mulher que ora ou profetiza sem a cabeça coberta desonra sua própria cabeça, sendo como se estivesse rapada. Ele prossegue indicando que se a mulher não se cobre com véu, é como se fosse indecente. E sugere até que se tosquie. Isso é interpretado como uma ordem para que as mulheres usem o véu ao orar ou profetizar, como um sinal de respeito e submissão à autoridade divina. Além disso, o texto ressalta que essa prática não se limita apenas à Igreja de Corinto, mas é uma vontade expressa de Deus para ser observada. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Conforme vocês ouviram, irmãos, aí referente ao véu, demos aí uma pequena ilustração, irmãos, do véu dentro da congregação. Para que serve o véu, né, irmãos? Isso daí sempre é polêmica, mas colocamos esse vídeo um pouco curtinho para a querida Irmandade e aqueles que não conhecem a Igreja do Véu, nossas irmãs que põem o véu, né? Irmãos, e nós vamos colocar aqui, irmãos, um testemunho, uma história de vida do nosso querido irmão Cláudio Marsola, irmãos. Tudo que nós for colocar aqui, irmãos, é referente à obra de Deus no Brasil, né, irmãos? Temos aí o nosso irmão Cláudio Marsola, um irmão que parece que está com 78 anos, mais ou menos essa idade, né, irmãos? E o servo de Deus é um ancião, aí logo de idade, não está, né, com aquela força total, mas é um ancião em que pegou a pior época, a época da tecnologia, como presidente da congregação cristã no Brasil. Ele é um irmão amado por todos e odiado por alguns, minoria, né? Não chega a 0,0001%, né, irmãos? E mesmo esses 0,0001% não sabe nem por que odeia o nosso irmão Cláudio Marsola, né, irmãos? Não sabe, mas o importante é que nós amamos o irmão em Cristo Jesus. A Igreja de Cristo ama, né, esses irmãos antigos, veteranos, né, irmãos? Quando Deus, eu estou aqui na internet, quando Deus recolhe um irmão antigo desse, né, que já amassou bastante barro, dá uma tristeza enorme, porque o que será, né, irmãos, da obra de Deus se não tiver aí aqueles que vão suceder eles, né, e homens de Deus, né, irmãos, que hoje em dia está muito difícil, né, irmãos? Muitos estão aí praticamente deixando, né, irmãos, fazendo vista grossa, e esses irmãos aí é o que está os pilares, né, com a ajuda e força de Deus, primeiramente, os pilares da congregação, né, irmãos? Uma igreja de 114 anos, com quase 7 milhões de membros, né, irmãos? A obra de Deus sempre cresce, e nós vamos colocar aqui, irmãos, olha só, a história de vida do nosso querido irmão Cláudio Marsola. É um aviso para todos conhecer o presidente Cláudio Marsola da congregação que está no Brasil na era digital. Vamos ouvir, irmãos? História linda, viu? Vamos lá. Queridos irmãos, também devo agradecer a Deus por todo o bem que de Deus tem alcançado e também pela esperança da vida eterna. É o bem maior que temos alcançado de Deus, que qualquer ser humano possa receber essa esperança de uma vida eterna.
lembrando que esta aqui é pequena e passageira, e de muitas tribulações, mas a outra vida que nos espera é eterna e com glória. De maneira que sirvo a Deus desde pequeno. Quando meu pai faleceu, tinha 8 anos de idade e a minha mãe ficou viúva com 7 filhos. Mais velho, 12 anos de idade, e a mais nova, 1 ano de idade. E a minha mãe foi para a cidade, lavando, passando roupa, e a meninada também se puseram a trabalhar. De engraxate, jornaleiro, entregador de pão na madrugada, e também carregando cesta nas feiras. E tudo que Deus preparava se fazia para trazer algum dinheirinho dentro de casa. Mas o fato é que Deus nos ajudou. Minha mãe nunca mais pensou em casar, embora tivesse 35 anos por aí, nunca mais pensou em casar. Seu apego só foi a buscar de cuidar os filhos. E Deus ajudou, e o Senhor recolheu ela com 84 anos. Viu netos e bisnetos, e Deus abençoou, e Deus preparou que ela viu 2 filhos dela ser ancião. E também o Senhor preparou que um dia estávamos num batismo, tinha um irmão meu que ainda não havia obedecido, e o outro irmão estava dentro da água para fazer o batismo. E, estando ali, veio presidir enquanto ele estava nas águas, e naquele momento o que faltava obedecer veio se batizar. Então foi uma alegria muito grande para minha mãe, que viu um filho batizando, um outro presidindo o batismo e o outro obedecendo a palavra. Então foi uma glória muito grande o que Deus fez isso para nós. A maneira que a minha mãe se alegrou nos dias de vida dela, uma mulher sofredora, mas Deus deu a vitória para ela. De maneira que agradeço a Deus que depois o Senhor também preparou o casamento, e assim estou vivendo já com a minha esposa há 55 anos. Louvado seja Deus. E o Senhor preparou, nos deu 4 filhos, 7 netos, e eu trabalho na obra de Deus desde mocinho. Desde moço, solteiro, já atendia culto. Atendia culto de jovens, atendia culto à noite, com a Irmandade, e Deus preparava como solteiro. Eu tinha o quê? Nem 20 anos, já atendia cultos oficiais. Então, no ano de 66, Deus preparou, fui colocado como cooperador de jovens. 66 para 2000 é 34. E mais 20 depois, é 54 anos que Deus prepara, que atendo o culto e prego palavra para a Irmandade. Já mais um pouco eu faço 2 aposentadorias de 30 anos. Louvado seja Deus. Então, Deus me ajudou também a servir a Deus. Tinha tempo de moço, tinha muito prazer de buscar os dons de Deus, de congregar, estar orando. Lembro uma vez, o Senhor batizava muitas almas com a promessa do Espírito Santo, e nós juntamos um grupo de moços, num total de 17. 8 tinha promessa e 9 não tinha. Quando levantamos da oração, estavam todos selados com a bendita promessa do Espírito Santo. Então, essas coisas também lembro das reuniões de jovens e menores. Nós tínhamos um grupo de moços, de 38 moços. Tenho a lista deles até hoje em casa. E daquela lista dos 38,
18, 19 tiveram ministério. Ou cooperador de jovem, ou encarregado de orquestra, ou regional, que estão lá até hoje. E também, desses 5 daquela lista, são anciãos na obra de Deus, conosco até o dia de hoje. Então, é uma benção. Minha mocidade foi muito bem aproveitada, servir a Deus, buscar o Senhor, visitar, anunciar o Evangelho, de bicicleta. Nós pegávamos as bicicletas, às vezes, e saía anunciar a palavra pelas fazendas. E onde chegávamos, batíamos, falávamos das coisas de Deus e depois arrumávamos os carros para levar os testemunhados que nós tínhamos anunciado, nós íamos lá buscar para assistir os batismos, e a obra cresceu, foi uma benção muito grande. Deus me ajudou. Um dos primeiros cultos de jovens que Deus preparou de atender, o Senhor abençoou aquele culto de jovem. Quando foi a última oração, nós nos ajoelhamos para agradecer a Deus. Quando levantamos da oração, é o primeiro culto que eu atendi. O Senhor selou 17 com a promessa. Então, minha vida foi assim. Eu nunca deixei de servir a Deus, para cá, para lá, correndo, muita dificuldade. Eu não vou contar provas materiais, porque vai contar é muito triste. E o povo mesmo diz, contar prova é sofrer 2 vezes. Então, eu passei por muitas provas, na vida de casado, até acabando os alimentos dentro de casa, aluguel vencido, tudo. Criança doente, com meningite, mas só Deus para ajudar. Mas passamos. Eu e minha esposa passamos e estamos servindo a Deus. Minha esposa também é uma fiel companheira comigo, me ajuda muito, tanto faz eu estar em casa como estar viajando, é a mesma coisa. Nunca se implica comigo. Eu vou viajar, pode ir. Quando você volta, tal dia, acabou. Se atrasa mais dia, não tem importância. Tudo vai bem, é uma paz muito grande. E o Senhor fez isso. A primeira filha que o Senhor deu, hoje ela já está com 52 anos, mais ou menos. Quando ela nasceu, sofreu um retardo mental. Atrasou no vir à luz e bebeu o líquido do parto e afetou a parte motora e parte do cérebro, de maneira que ela não tinha o lado esquerdo toda a agilidade necessária que tem a direita. E com isso ela ficou impossibilitada de andar. Com 2 anos ela não sentava, não gatinhava e não segurava a cabeça posta assim, caía. E assim, e nós orávamos muito a Deus. Orava muito a Deus. Todos fim de culto, fim de semana, e irmãos em casa, e nós orávamos. Pedíamos a Deus por ela. Até que chegou um determinado dia, ela já estava com uns 2 anos e meio, ainda não sentava, não gatinhava, não parava de pé. Punha ela de pé, ela se amontoava. Assim foi. Quando chegou na hora da oração, estávamos orando, meu sogro pegou a menina, que ele era diácono, pôs ela de pé e disse para ela, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Ela amontoou, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Falou a 3ª vez. Quando falou a 3ª vez, ele recuou alguns passos, uma meia dúzia de passos, e ela veio andando para ele. Então, ali começou. Ela começou a andar devagarzinho,
com dificuldade, sempre no braço da mãe, mas começou a andar, se cuidava-se e tudo. E essa menina desejava casar-se. E os meninos meus foram casando. E ela, quando estava com 40 anos, desejava casar. Mas quem que vai casar com uma menina daquela, limitadíssima, com tantas moças bonitas e formadas dentro da igreja? Eu achava, não, para mim não vai acontecer, nem para ela, porque quem vai querer uma moça que não dá para lavar um prato, tem uma dificuldade, ela só tem a mão direita, equilibrando ainda devagarzinho? Eu achava aquilo muito impossível, o casamento dela. Mas um dia de manhã, estávamos orando em casa, e o Senhor visitou-nos grandemente. E aí, o Senhor colocou na boca de alguém: o Senhor vai preparar para você um casamento. E não demorou uma semana. Aparece um rapaz lá também simples, também mais perfeito, um rapaz sadio, arrumado, também nos 42 anos. E tinha esse moço, cuidou da mãe e do pai, doentes na cama por bons tempos. E aí cuidou, e ele aprendeu a lavar, a passar, fazer macarrão, fazer nhoque, fazer curau, bolo de milho, ele fazia de tudo dentro de casa. Mas deu certinho, porque o que ela não podia, ele fazia. E ele é bem tranquilo, não vê nada. Se não falar para ele que acabou o óleo, ele não se percebe. Ela vai lá na despensa, falta óleo, marca aí. Falta sal, marca aí. O que não está dele, está dela. E Deus abençoou, que deu para esse casalzinho, minha filha e meu genro, Deus deu uma menininha, que ela está já com 12 para 13 anos. Chama Sara. A minha filha não podia, assim, ficar cuidando da criança por causa dos limites dela. Eu e a minha esposa adotamos, pegamos para nós, e pode deixar, vocês vêm, pós aqui, e nós cuidamos da neném. Irmão, mas que benção que foi essa menina. Mas deu um ânimo na minha vida, que eu estava bem de arrasto. Mas quando essa menina veio, trazendo alegria, falando, conversando, mas, meu Deus do céu, Deus abençoou a menininha. Eles moram lá numa chácara nossa e a menina fica com a vovó. E eu, quando estou lá, também estou junto, curtindo ela. Então, para mim, mas deu um salto de alegria. Que benção, que benção. Diz que o neto é doce, mas é mesmo, viu? Olha, bem-aventurado quem tem neto. Curte os netos. E os que são papai, cuida enquanto eles são pequenininhos. Porque essa fasezinha bonita deles aí, 2, 3, 5 aninhos, vai assim, ó. Daqui a pouco eles estão tudo grandão. Então, filho é herança do Senhor. A palavra fala, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. A mulher ou a esposa que tem condição de gerar filhos, ela é galardoada por Deus. O fruto do ventre é um galardão e são herança do Senhor. É uma herdade que Deus dá, que ninguém conquistou. Deus deu de graça. Herança é o que se consegue, que se tem sem trabalho. Glória ao nome santo do Senhor. Então, a palavra fala, bem-aventurado o varão que enche deles a sua aljava. Não temerá quando falar com os inimigos à porta.
Aljava, os irmãos sabem que é aquele cesto que o guerreiro põe aqui assim nas costas como uma mochila e ali ele põe as flechas. E ele leva o arco na mão. Quando ele precisa ter algum inimigo na sua porta, o que ele faz? Ele pega uma flecha, põe no arco e atinge o inimigo. E Salomão escrevendo diz: bem-aventurado aquele, os filhos da mocidade, quando o homem enche a sua aljava dos seus filhos. Quando o inimigo vir e bater na nossa porta, não é o inimigo físico batendo para arrombar a porta. O inimigo é este. Os olhos começam a não enxergar mais. O ouvido começa a não ouvir mais. A perna já não tem a mesma agilidade. Vai guiar, não tem mais reflexo. Vai pegar um peso, já não aguenta mais. Os inimigos estão tudo amontoando na porta. Os inimigos, a própria deficiência do homem, a vida vai terminando para isso. O homem e vai terminando para as irmãs também. Chega uma hora que quem que vai cuidar? Quantas pessoas que a gente vê que são moças, mães de família, sempre de braço com a vovó. Ela encheu a sua aljava, tem ali 2, 3 filhos, quanto Deus prepara, que isso é um problema e uma decisão de cada casal, cada um veja a família que quer ter, e assim por diante. Então, as filhas carregam a vovó, as netas carregam a vovó. Por quê? A aljava tem flecha. Quem não tem filho, irmão, tomara a Deus que todos tenham, mas há casais que, pela parte física, não conseguem gerar filhos, não é? É uma pena. Pessoas sofrem muito, às vezes querendo ter filhos, e não é possível. Mas, irmão, aqueles que costumam ter são pessoas, ou que têm, são galardoados por Deus. É uma riqueza à família, não é, irmão? Ai da gente se não tivesse os filhos. Fazer o quê? Conquistar para quê? Ganhar dinheiro para quê? Para largar para quem? Você vê que esta coisa que Deus está dando de falar, Abraão reclamou. Abraão reclamou. Com Deus disse: olha aqui, eu sou um homem rico, tenho bens e 300 e tantos servos, tenho ovelhas, riquezas, fazenda, bem, tudo isso tu me deste. Mas cadê o meu herdeiro? Foi aonde buscou Agar e gerou Ismael para ser herdeiro, mas não era legítimo. O herdeiro legítimo tinha que ser da legítima esposa, Sara. Aí, quando Deus fez isto, irmão, completou a casa de Abraão, que teve filho para deixar os bens que ele tinha. Então, irmão, filhos e família é uma benção. E neste conselho que Deus está dando, façam isso. Vivam bem com as vossas esposas, com os vossos maridos, com os vossos filhos, com vossos netos. Nada se desintegrar, nada de separar, nada de divorciar. Pessoa que divorcia parte para uma miséria. Os filhos, coitados, não sabem aonde ir. Não tem uma referência. Cadê o pai? Largou da minha mãe. Cadê minha mãe? Largou do meu pai. No dia da formatura, quem que vai lá no braço do pai e da mãe? Não está nenhum por ali. Coitadinho, venceu. Cresceu na rua. Não digo até na rua, mas modo de dizer, sem um carinho de um apego, de um braço amigo. Então é coisa divina isso aí.
Casamento é uma instituição que quem criou ele foi Deus. E disse ainda, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Ordem, isso não é conversa, ordem. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Separação é do maligno. Quando desintegra a família, as crianças vão para um lado, outro para o outro lado. Fazem tudo o que quer daqueles coitadinhos. A mulher deixou o seu marido, ela fica vulnerável. Fica uma mulher, uma senhora, que os outros podem olhar. Mas quando tem marido, quem é que olha? Está protegida. O homem deixou da esposa, ficou vulnerável. Você não pensa que você fica grandão e forte, não, que você é fraco também. Daqui a pouco vai de enduro. Isso é um conselho que Deus manda. É doutrina, isso é condição de vida. Quem quer ser abençoado por Deus, mantenha o seu casamento e o seu lar. Pronto, acho que aí tá bom. Tá? É o testemunho meu, é isso aí. Não tenho muito milagre para contar, mas essas coisas são necessárias. Então eu trago a saudação da Irmandade lá da minha cidade, que é Araraquara, e também dos irmãos das reuniões de São Paulo no Brás. E também eu creio que os irmãos devem ter assistido aqui os cultos pelo sistema online, né? Que temos tido lá, e temos notícia muito boa de todos os lugares. Com esses cultos que tivemos, o Senhor derramou promessa em muitas casas. Famílias receberam a promessa, ouvindo a palavra, na hora que estavam orando, as crianças, foi uma benção. Conversão, batismo. Um senhor rico ali do estado do Mato Grosso, lá em cima, na Vista Alegre do Alto, lá em cima, Alto da Boa Vista, lá com o Odair. Este senhor, ele foi acometido do Covid, mas só que ele era um camarada de bastante solde, é isso? É por isso, é? Bastante fiorinha. Aí, ele foi acometido deste mal. Quando foi acometido deste mal, a situação de saúde dele foi cada vez agravando. E ele conhecia a igreja, conhecia as coisas de Deus, conhecia o ancião Odair. Mas, irmão, e ele no hospital, vendo que a saúde ia indo embora e que a partida dele era iminente, não escaparia. Ele gritou, modo de dizer, pediu misericórdia de Deus. Falou, deixa eu sair daqui. Eu tenho uns milhões na minha mão. E tinha um dinheiro, era rico. Eu tenho dinheiro na minha mão. Não pude nem gastar o que eu ganhei. Deixa eu gastar o que eu ganhei. Me dá vida. Eu quero ir na congregação. Eu quero se batizar. Eu quero ajudar a igreja. Deus ouviu ele. Tirou ele de lá. O irmão daí me ligou e falou, bom, Cláudio, ora que se Deus libertar esse homem, vai ser uma obra grande. Irmão, não deu outro. O Senhor tirou ele fora. Tirou ele fora. Quando acabou de sair, procurou o ancião e disse, eu quero ser batizado, mas nós vamos marcar. Não, eu não quero que demore. Eu tenho que ser hoje ou amanhã. Mas onde não tem tanque? Não, está em reforma a igreja. Não, me leva no rio. Levaram ele no rio, batizaram ele no rio. Olha, que coisa, é uma benção muito grande. Um outro estava sobre Covid, ele estava muito mal, um diácono, um Ageu, ficou muito mal e por um tempo ele ficou internado. Depois recebeu alta. Depois de receber alta, ficou uns dias em casa e o mal voltou.
Voltou, mas voltou forte. E ele foi internado. E os irmãos, um primo dele, de uma cidade, me ligava: irmão Cláudio, ora por ele que ele está nas últimas, ele não aguenta mais. E o primo chorava, o Beto, chorava. Ele vai embora, irmão Cláudio, ele vai embora. Nós vamos perder ele. Uma noite, ele estava em casa, levantei umas 2, 3 vezes naquela noite, já tinha orado. Tornamos a orar pela terceira vez. Quando apresentava ele pela terceira vez, eu senti que Deus me estava dando uma respostinha. Eu pedi: Senhor, deixa ele com nós. Parece que Deus falou no meu coração: eu vou deixar. Irmão, não deu outra. Deus libertou ele. Libertou, depois nós fomos lá. O João não foi lá, né, João? Nós fomos lá. Lá onde ele estava, irmão, Deus preparou. Nós fomos lá almoçar com ele e ainda comemos um pedaço de carneiro. Olha que bênção. E ainda ele falou: irmão Cláudio, ele estava viúvo. E sabe o que aconteceu? Ele, depois que sarou da pandemia, já arrumou um casamento. Você viu como é? Está ligeiro. De maneira que a benção foi essa aí. Deus ajudou esse nosso irmão. E a gente se alegra muito pelas obras que Deus faz. Então, trago a saudação da Irmandade e levarei as vossas onde Deus prepara. Tivemos nesta viagem alguns dias em Portugal, tivemos em Codônio, lá em Belvedere, agora aqui e daqui, amanhã ou depois já vamos aí para onde vamos? Em Roma. De Roma tomaremos o avião até Lisboa, Brasil. E peço as vossas orações e Deus que seja louvado. Amém. Irmãos, eu ouvindo essa história de vida do irmão Cláudio Massola, logicamente, né, os tempos eram outros, né, irmãos? O servo de Deus aí trabalhou de tudo, né? Hoje vê, né, que ele tem uma empresa, Liliantex, e a idade do servo de Deus, mas não sabe, né? Essa nova geração que o servo de Deus passou, o que os nossos pais passaram para ter o que tem, né, irmãos? Eu creio, eu mesmo sou mais novo, isso tudo que o servo de Deus aí já trabalhou, nós também já fizemos de tudo um pouco. Vejo que ele fala aí na época da feira, né? E que não tinha sacolão, tinha que ir para a feira tomar conta de carro. Eu mesmo, irmãos, acordava bem cedo, ia para a feira, tomava conta de carro, às vezes ganhava um trocadinho, às vezes não me davam, né? Achavam que era muito, né, para um garoto que estava ali só olhando o carro, né, sem responsabilidade, que se alguém viesse roubar, logicamente que eu não ia fazer nada. Mas, irmãos, é uma história de vida que nós temos aí a seguir, que pode perceber, irmãos, todos que estão nessa graça maravilhosa, irmãos, que são servos de Deus, têm uma história para contar, e uma história com bastante vitória, né, irmãos? E essa, então, é a história do nosso irmão Cláudio Massola, ancião da Congregação Cristã no Brasil, um ancião que pegou a era digital, uma época difícil que nós estamos passando, aonde nós já se viu os anciãos do Brás está estampado na internet. Mas o que dá mais alegria que o estampamento dos servos de Deus aí é mais para o amor da nossa querida Irmandade referido aos servos de Deus, né, irmãos? São poucos que colocam foto deles dizendo mentiras, né, irmãos? Querendo aí atacar a obra de Deus, não a pessoa deles, mas como estão à frente do povo, colocam, mas estamos aqui também para colocar a história de vida dos servos de Deus. Não é à toa que estão na frente do povo de Deus, né, irmãos? Irmãos, vamos ficar por aqui e vamos já anunciar para a nossa querida Irmandade. Voltamos com os vídeos da nossa irmã Sheila Torino. Aqueles que não conhecem, irmão, a nossa irmã Sheila Torino, ela é psicoterapeuta, né? Ela sempre, às vezes, né, pede para a gente colocar um vídeo de relato das pessoas que já
foram consultados pela nossa irmã. Irmão, às vezes a gente pensa que é uma coisa tão banal, que é uma coisa em que não vai dar jeito, né? Outros já acham que é mais o lado espiritual. Mas, irmão, creia que tem um lado espiritual e tem um lado material. A nossa carne, se estivermos de acordo com saúde, logicamente que a parte espiritual vai fluir mais ainda. É difícil você estar doente, né, com problema de depressão, e o seu espírito está ali alegre, feliz, né, irmãos? Então, muitos que até, né, está passando por qualquer coisa, qualquer parte, né, que cada um, né, de nós aí temos como o nosso servo de Deus contou sua história de vida, né, irmãos? Muitos têm aqui a história de vida para contar e não são muito agradáveis, né, irmãos? A história de vida, o que passou na infância, abandono de pai, mãe, né, irmãos? Abandono de marido humilha até hoje, né, irmãos? Então, irmãos, temos aqui, vou colocar um relato, né? Uma pessoa que aí passou pela TRG com a nossa irmã Sheila Torino. Preste bem atenção nesse vídeo final, tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Nunca tive coragem de contar o que realmente estava acontecendo. Por mais de 20 anos, minha vida girava em torno de medicamentos controlados, tentando combater crises de ansiedade e depressão. Esses remédios roubavam meu brilho de viver, me deixavam atordoadas e dopada, sem realmente resolver meus problemas. Durante minha última crise, minha família decidiu que era hora de internação. Meu psiquiatra concordou e me encaminhou para uma clínica. Eu não queria isso. Tinha certeza que uma clínica não seria a solução. Minha família estava extremamente preocupada, acreditando que eu representava um risco. Os meus filhos até impediram que eu visse meus netos, temendo que eu surtasse na frente deles. Foi então que uma conhecida da minha mãe, ouvindo o seu desespero, ofereceu ajuda e falou sobre a TRG. Sem perder tempo, minha mãe marcou uma sessão para mim. O caminho não foi fácil. Reviver os traumas da minha infância até os 12 anos foi muito doloroso. Foi nesse período que eu sofri diversos abusos por parte do meu padrasto. Nunca falei sobre isso com minha mãe, porque sabia que ela não acreditaria. Minha irmã já havia passado por algo semelhante e foi culpada por nossa mãe. Então, nunca tive coragem de contar o que realmente estava acontecendo comigo. Foi nesse período que eu comecei a me fechar, com medo de ser abusada novamente, desenvolvendo ansiedade e depressão. Mas, sessão após sessão, fui me libertando desses traumas e consegui reduzir a quantidade de medicamentos. Ainda não estou completamente livre dos comprimidos, mas meu psicanalista
está diminuindo as dosagens gradualmente para ver como reajo. Sinto uma alegria e alívio enormes. A TRG realmente mudou minha vida. Gratidão.